This call is now being recorded. Bom, pessoal, continuando com a nossa segunda aula do dia. A primeira, a gente terminou a aula passada falando sobre a questão do conhecimento prévio, de que esse conhecimento não necessariamente reflete um conhecimento enciclopédico, científico. Muitas vezes pessoas que têm conhecimento técnico ou um conhecimento, que aquilo que a gente chama de conhecimento do mundo, são pessoas que têm aquela prática do dia a dia, a prática da idade, a prática de determinada atividade que elas realizam de maneira mecânica durante praticamente a vida toda. Isso é uma prática que você traz também para o universo da leitura. A gente olhou aqui uma manchete onde a gente analisava o termo delinquente do Planalto, qual era o significado dele. E a gente analisava também o teor da expressão nosso exército. A gente poder ter uma ideia sobre como uma pessoa que não tem conhecimento prático ou conhecimento prévio nenhum sobre a realidade política do nosso país, a pessoa vai olhar uma manchete dessa e não vai entender patavinas. Ela não vai entender do que o pessoal está falando. Provavelmente eles vão achar que existe um ladrão, um delinquente numa montanha, que o Planalto, na ideia, na acepção, sem a gente saber que está se referindo ao Palácio do Planalto, a gente vai imaginar que existe um ladrão dentro de uma montanha, uma caverna, um ladrão que mora numa caverna. É essa que é a ideia de delinquente do Planalto poderia dizer para uma pessoa que não tem esses elementos que a gente tem para poder interpretar isso. Que delinquente é um juízo de valor feito sobre a pessoa que mora, é o morador ou é o chefe daquilo que a gente chama do centro de poder, que a gente chama Palácio do Planalto em Brasília, que seria o presidente da República. Então, para a gente que tem esse conhecimento prévio sobre o que significa Planalto e a ideia de delinquência, o motivo do autor do texto chamar o presidente de delinquente, a gente consegue facilmente saber que ele se refere ao presidente da República na expressão delinquente do Planalto. E a gente falou também sobre essa questão da ideia do exército como um instrumento a serviço do Estado brasileiro e não de um governo específico. Tá? Passamos agora, pessoal, para uma segunda manchete, tá? Que se chama vacina no braço e comida no prato. Tudo bem? Nesse caso aqui, a decomposição ou conhecimento prévio que você tem que trazer, por exemplo, para poder analisar essa manchete, ele é um pouco menos sutil do que do primeiro caso, do delinquente do Planalto do nosso exército. Nesse caso aqui, as imagens que aparecem, eu coloquei essa manchete aqui, para que vocês possam perceber como que a gente trabalha, poucas palavras trabalham com conceitos que para a gente explicar são muito amplos, e como essa ideia da imagem, de uma vacina no braço de uma pessoa e uma comida no prato da pessoa. Tá? Então, assim, vacina, essa frase aqui, por exemplo, essa manchete, ela soaria completamente desconhecida para alguém, por exemplo, vamos imaginar o caso de uma pessoa que ficou em coma nos últimos 2 anos. A pessoa não vai ter ideia nenhuma do que se trata esse tipo de manchete. Eles vão achar que é propaganda de algum governo específico, do governo X, Y ou Z. Quando a gente para pensar sobre todo o contexto que aconteceu no mundo e no Brasil no último ano e pouco, quando a gente pensa na questão da pandemia do coronavírus, a gente vai ter uma outra perspectiva sobre essa manchete. Vacina no braço é uma imagem literal. É a necessidade que as pessoas, para se imunizar com relação à questão da Covid-19, elas precisam da imunização por meio de vacina. O distanciamento social, a utilização de máscaras, ela é extremamente necessária porque é a única maneira em que a ciência e nós, enquanto sociedades, enquanto coletividade, a gente encontrou para poder lidar com a transmissão do vírus. Mas a cura especificamente da Covid-19, pessoal, ela só vai acontecer efetivamente por meio de vacina.
Então, essa imagem da vacina no braço, mais especificamente a questão da vacina, é uma imagem que fica bem claro na cabeça da gente. Vacina, nesse caso, é cura, é normalidade. A primeira coisa que você pensa, depois que a gente passou por esses percalços todos com relação à Covid-19, pessoal, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente lê a palavra vacina, que inclusive vem de vaca, esse é um ponto até interessante para vocês poderem descobrir como é que as vacinas elas são recentes na história do mundo, são nos últimos 200 anos que a gente trabalha com a fabricação de vacinas em larga escala para imunizar os povos. E como é que isso foi, a vacina ela foi feita ou ela foi gestada em vacas por meio de uma doença que se chama varíola. E aí, por conta de, percebeu-se que um determinado grupo de mulheres do campo que trabalhava com ordenha de vacas, elas não pegavam varíola. E assim, a ciência que começava a engatinhar na época, ela começou a selecionar essas mulheres, essas camponesas, para tentar achar algum tipo de padrão que existia entre elas, para tentar descobrir por que elas eram imunes à varíola, enquanto as outras pessoas no mundo não eram. Enquanto as outras pessoas que moravam na cidade, principalmente, não eram. A varíola, durante muito tempo na história da humanidade, matou muita gente. Então, muita gente morria de varíola. Alguns tinham a varíola e sobreviviam, mas uma parte considerável também morria. Por que as camponesas não tinham isso? E aí, como nessa época a gente não tinha o microscópio, a gente não tinha as evoluções científicas avançadas como a gente tem hoje, uma pequena história que eu estou contando para vocês, essa da vacina, pessoal. Os cientistas começaram a fazer conjecturas, começaram a ter ideias sobre por que essas mulheres elas não eram vacinadas. Até que um cientista específico resolveu testar as vacas no qual essas mulheres tinham contato. Num primeiro momento, para tentar achar algum tipo de contato que justificava a imunização dessas mulheres, e no segundo momento, fazendo um teste de sangue para ver se conseguiam encontrar algum componente que estava previsto, que estava contido no sangue das vacas e que também estava contido no sangue dessas camponesas. E aí foi que se descobriu que as vacas, elas também tinham varíola, pessoal. Uma varíola, não na mesma intensidade do que a varíola humana. É uma subespécie do vírus da varíola, que existia em vacas. E que essa subespécie, ela era mais fraca ou atenuada do que a espécie que causava varíola nos seres humanos. Mas que ao mesmo tempo, e o que era mais genial, a pessoa, no caso a camponesa, que tinha contato com uma vaca, que tinha contato com esse vírus da varíola de vaca, essa pessoa ela se tornava imunizada para outras variantes do vírus da varíola, inclusive para a variante que causava varíola nos homens. Por isso, pessoal, foi que se iniciou a primeira fabricação em massa de imunizantes, de vacina, tá? E por conta dessa utilização, dessa fabricação em larga escala, se utilizar de vacas para produção em larga escala dessas vacinas para serem aplicadas em homens, por conta do, aqui o radical VAC, por conta das vacas, que o termo, esses imunizantes, passaram a ser conhecidos como vacina, tá? Vacina. É daí que vem o nome, daí que vem a etimologia da palavra vacina. Tá? Então, quando a gente pensa, pessoal, voltando para a questão, quando a gente pensa em vacina, a gente pensa em volta à normalidade, a vida voltar ao normal. Você poder voltar a sair de casa, a gente poder voltar a se aglomerar em grande número, em bandos, que é uma coisa que a gente pode fazer. A gente poder levar uma vida normal, poder encontrar nossos parentes que estão em grupo de risco. E todas essas informações vocês já estão carecas de saber. Por outro lado, pessoal, aqui a gente pensa, ó, imunização e normalidade, vacina no braço. Por outro lado, a gente tem outra imagem que é bem forte, que é comida no prato. Você pensar, pessoal, num prato sem comida,
Você está pensando, a gente instintivamente, a gente pensa, a gente vê a ideia de fome na cabeça da gente. A gente acha que aquelas pessoas estão passando fome. Então, comida no prato significa fartura, pessoal. Comida no prato significa dinheiro para comprar, significa a ideia de segurança. A grande maioria dos homens, elas se sentem seguras quando elas têm a comida suficiente para eles poderem sobreviver. Muitos de vocês, acredito, eu escutei meu pai falar muito isso durante a minha infância e adolescência, e eu acredito que muitos de vocês devem ter escutado o pai de vocês falarem isso também, essa questão que se falava antigamente, que antes de se pagar ou de se fazer qualquer conta, a primeira coisa que se fazia era a compra, era encher a geladeira, era garantir a comida do mês, porque isso significava que, em dois aspectos, significava que, primeiro, o gasto mais prioritário que uma casa deve ter deve ser o gasto com comida e com sustento físico mesmo, por meio da comida e da energia que a comida proporciona para aqueles membros daquela família. E por outro lado, significa que a fome, que a falta de comida no prato, seria dos sentimentos mais tristes ou das sensações mais tristes que o ser humano poderia ter. Então, pessoal, voltando agora, passando um pouco para frente, trazendo a expressão comida no prato para a realidade de hoje, a gente vai pensar, pessoal, comida no prato está ligado muito com o abastecimento, está ligado muito com a produção de riquezas, entendeu? Porque sem dinheiro ninguém compra comida. Então, quando você fala em comida no prato, você está falando em dinheiro, em riqueza que circula na sociedade por meio de serviço. Então, pessoal, para aquele leitor mais maduro, para aquele leitor mais atento à manchete, você vai descobrir que ele está falando de duas coisas aqui. A gente está falando primeiro de normalidade, que é vacina no braço, e depois a gente está falando de sustento, que é a comida no prato. Então, normalidade e sustento. É essa imagem e essas são as ideias que o autor do texto quer passar para a gente. Por óbvio, pessoal, a gente só vai ter essa ideia sedimentada na cabeça da gente se a gente tiver uma ideia do que o mundo e o Brasil está passando nos últimos meses ou no último ano. Se a gente não tiver essa informação junto com a gente não vai conseguir interpretar, ler e interpretar essa manchete da maneira devida. Tá, pessoal? Isso é conhecimento prévio. Vocês conseguem perceber comigo como que conhecimento prévio não tem a ver necessariamente com conhecimento enciclopédico, com inteligência, com dedicação, com estudo? Vem muito, pessoal. Por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, não tem educação formal, digamos uma pessoa que está mais ou menos com o ensino fundamental incompleto, da mesma maneira que vocês estão. Essa pessoa, no entanto, essa pessoa faz o almoço dela todo dia e assiste telejornal. Não aquele telejornal do Datena, pessoal, não o Balanço Geral, que só mostra chacina e nenhuma notícia que acrescenta nada. Mas um telejornal, por exemplo, que traga notícias do mundo, que traga questões que envolvam economia, que envolvam tecnologia, que envolvam o cotidiano, que envolvam as últimas notícias do dia. Essa pessoa, por mais que ela não tenha a instrução formal ou esse conhecimento formal, acadêmico, justamente pelo fato dela trazer essa bagagem consigo do telejornal que ela assiste diariamente, ela vai conseguir entender essa manchete sem nenhum problema, tá? E aí, pessoal, é aí que, de certa forma, que entra a dificuldade do conhecimento prévio, da estratégia do conhecimento prévio. Porque o conhecimento prévio, pessoal, é igual essa mochila que eu falei para vocês na aula passada. É uma mochila que a gente vai enchendo, cada lugar que a gente passa, cada experiência de leitura que a gente tem, a gente vai colocando uma maçã nessa mochila. E a gente vai garantindo o sustento da gente, a interpretação, ou a gente vai garantindo a torta de maçã que a gente vai fazer, a torta de maçã é a compreensão completa do texto,
vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais provável que a gente consiga fazer essa torta de maçã ou essa interpretação com o conhecimento prévio, cada vez mais com cada maçã ou cada conhecimento que você vai adquirindo com o passar do texto. Ou seja, quando você começa a ler e se esforça para ler, pessoal, você nunca anda para trás, é sempre para frente. O retrocesso aí, ele é proibido. Então, o que que acontece? Cada vez que você vai lendo, cada vez que você vai acumulando esse conhecimento prévio, cada vez mais vai ficando mais fácil você interpretar textos que são mais e mais e mais difíceis. Por isso, pessoal, que quando a gente não é um leitor maduro, um leitor experiente, quando a gente está dando os nossos primeiros passos na leitura, os primeiros passos são os passos mais difíceis, pessoal. Como eu falei na outra aula, é infernal você começar a ler e começar a entender que o M junto com o I forma a sílaba Mi, e que a letra D junto com a letra A forma a sílaba Da, e que quando você junta ela com uma outra sílaba numa sequência correta, essa sequência de letrinhas ela vira a palavra comida. E quando você diz a palavra comida, ela sai da sua boca por meio do ar, ela chega no ouvido da pessoa que está escutando, e esse som percorre o canal do ouvido dessa pessoa que está escutando, vai para o cérebro dela, para os neurônios dela, e esses neurônios eles vão levar essa pessoa para a gavetinha de memórias que ela tem dentro do cérebro dela. E aí, de acordo com esse estímulo que essa palavra e esses sons geram no cérebro da pessoa, a pessoa vai abrir, o cérebro da pessoa vai abrir uma gaveta e vai trazer uma lembrança que vai fazer a pessoa ter uma ideia daquilo que a pessoa está falando. Entendeu? Por mais que as pessoas, elas não vivam a mesma experiência. Quando você fala em fome, quando uma pessoa igual eu, que tem que ser sincero com vocês, eu nunca fui uma pessoa que passou fome de verdade. Quando eu uso a palavra fome e ela sai da minha boca por meio da minha voz, percorre o ar, porque as palavras nada mais são do que sons que saem da minha boca e vão. Meu nariz está ficando entupido porque eu sou alérgico, pessoal, mas já estamos acabando. Quando esse som sai da minha boca e percorre o ar e chega no ouvido de vocês, e o cérebro de vocês vai lá naquela gavetinha onde está escrito fome e abre essa lembrança do cérebro de vocês, vocês balançam a cabeça e falam assim: pô, professor, estou te entendendo totalmente. A gente está dando quase um abraço de almas, porque aquilo que você está falando, eu sei do que você está falando. Você fala comigo e eu consigo te entender, nós conseguimos nos entender. Entendeu? Sendo que, na verdade, aquela experiência que existe dentro da cabeça do professor do que é fome é diferente da experiência, quando eu falo fome, que existe dentro da sua cabeça. Mas é esse tipo de ficção, é esse tipo de compartilhamento de memória, pessoal, que faz com que a língua seja tão bonita. Entendeu? Então, para a gente finalizar a aula, eu estou falando aqui a questão a quais fatos atuais se referem com a expressão vacina no braço e comida no prato. Isso aqui, para quem assistiu a aula, mamão com açúcar. O professor fala da questão de graça para você. É só assistir a aula completa e prestar atenção que você vai responder isso aqui tranquilamente. E por fim, pessoal, se utilizando aqui de um exemplo talvez um pouco mais fútil, eu trouxe uma outra manchete que fala que tapete vermelho pandêmico evita gafes com ar casual e algo do glamour dos titãs da moda. Aqui, pessoal, a gente tem um tipo de dialeto muito específico, que é um dialeto que é utilizado por pessoas que trabalham com moda, que trabalham ou se interessam com moda. Quando a gente usa a expressão ar casual, a gente não está falando do ar que a pessoa está respirando. A gente está falando, pessoal, daquela impressão que determinada roupa, acessório ou pessoa causa a quem está assistindo ou está vendo aquela pessoa. Tá? A palavra glamour é uma palavra estrangeirismo, porque é uma palavra de outra língua, do francês.
Mas aqui a gente traduz como é isso que eu falei para vocês, como a impressão, como colocando com outra palavra francesa, explicando sem explicar muito. A palavra chique, por exemplo, entendeu? Aí tem umas outras camadas de interpretação de conhecimento prévio, como por exemplo titãs, que aí já vai se referir, é um termo que está chamando de grande, titãs da moda, são os grandes estilistas, as grandes pessoas que entendem de moda. Mas a palavra titãs, como a banda de rock, pessoal, ela vem da mitologia grega. Então quer dar uma ideia de que, e aí vocês depois leiam o mito dos titãs, que não dá tempo de eu explicar nem numa aula de 4 horas, quanto mais uma de 20 minutos, vocês vão descobrir que os titãs estão na mitologia negra, na mitologia grega, tá? Mitologia negra também existe. A gente tem muitos símbolos dos orixás da cultura africana e negra, que são igualmente importantes das culturas gregas. É que as culturas gregas e romanas, elas estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a cultura negra, por exemplo, que os orixás e os símbolos e ritos da cultura negra, tá? Mas isso aí é um assunto que a gente vai falar outro dia, tá? Mas o que eu queria mais ver com vocês, pessoal, que vocês prestassem mais atenção, é a questão da expressão tapete vermelho pandêmico. Pandêmico é fácil, né, pessoal? A palavra está na moda. Pandêmico se refere à pandemia de Covid-19. Ou seja, o tapete vermelho não é um tapete vermelho qualquer, ele é único porque ele é um tapete vermelho pandêmico, realizado na época da pandemia, pessoal. Então, com o nosso conhecimento prévio, a gente já consegue se referir, mesmo sem olhar a data da manchete, que ele está falando de algum evento que foi realizado esse ano, ou no máximo ano passado, pessoal, que é durante a vigência da pandemia da Covid-19. E aí existe uma outra expressão, perdão, perdão, que é a expressão, pessoal, tapete vermelho. A expressão tapete vermelho, pessoal, tá ligado com uma premiação, um evento que acontece todos os anos nos Estados Unidos, que vocês já devem saber, é o evento do Oscar. Antes da entrega dos prêmios dos melhores atores, filmes e trabalhadores da indústria do cinema, pessoal, existe o tapete vermelho, que é a chegada dos atores, atrizes e profissionais em roupas, na sua grande maioria, de estilistas famosos, com cortes modernos ou considerados esteticamente bonitos, e que esse tipo de glamour, esse tipo de estilo das pessoas vira notícia para publicações que trabalham com moda e estilo. Então, tapete vermelho, a gente está se referindo, com o nosso conhecimento prévio, a gente vai saber que ele está se referindo à cerimônia do Oscar. E o tapete vermelho pandêmico, ou mais especificamente, a entrada no teatro antes da cerimônia do Oscar. E que essa entrada, esse tapete vermelho, aconteceu no último ano, ou no ano de 2020, ou no ano de 2021, por conta do adjetivo pandêmico, pessoal, que torna o tapete vermelho único, tá? Por fim, vocês vão colocar aqui para mim no exercício o que vocês entendem pela expressão tapete vermelho. Mamão com açúcar, o professor já explicou também, pessoal. Então, por hoje é só. Eu agradeço a presença de todos vocês. Desejo que vocês participem, por favor, comentem, curtam, compartilhem a aula, critiquem a aula. O professor precisa desse feedback, precisa desse retorno de vocês para que ele possa se aprimorar, tá? Fora isso, desejar a todos uma ótima semana e a gente se vê na próxima aula. Boa noite.